Olá, galera. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. O vídeo que se mostra na sequência, ele é um planejamento, é um plano, é uma previsão, especificamente um desejo meu. É um plano de um curso que eu estou pretendendo aí disponibilizar para vocês, né, não sei quando, tá? Sobre modelagem de equações estruturais. Por que eu resolvi gravar esse vídeo, o vídeo de um plano de curso? É porque, mesmo que esse curso não se materialize, tá? Acaba sendo, né, o vídeo, esse plano, um norte, um roteiro para vocês estudarem modelagem de equações estruturais. Vou falar sobre as duas grandes abordagens de modelagem de equações estruturais, né, e orientar, guiá-los nas literaturas principais, naquelas que eu mais recomendo e aquelas que já passou por, de certo modo, um crivo meu, né, porque eu li todas elas, certo? Então fica assim, tá? Deseja sorte para mim aí, para eu conseguir gravar esse curso para vocês, disponibilizar aí para vocês aí, né, gratuitamente no YouTube, não sei como vai ser, se ele vai ser primeiramente remoto, depois a gente disponibiliza para todos, ou se vai acontecer, enfim, em loco presencialmente, mas gravado e depois disponibiliza. Isso ainda eu não sei, tá? Eu só montei o curso aqui na última semana, tentando pegar o emaranhado de coisas já que eu estudei, que eu trabalhei nos últimos aí, 7, 8 anos. E estou querendo materializar isso aí na forma de vídeos para vocês, tá bom? Espero que gostem e vamos lá, aprender mais um pouquinho de métodos quantitativos. Olá pessoal, todo mundo joia? Então, eu vou conversar com vocês agora sobre um planejamento que eu estou fazendo aí para esse ano. É de um curso. Não sei se isso vai acontecer ao longo desse semestre, ao longo do ano todo, ou só no segundo semestre. Não sei se ainda eu vou dar esse curso na forma de remota, gravar e depois disponibilizar para vocês, ou vou gravar de uma forma prioritária para o nosso projeto aqui, Psicometria. Mas enfim, apesar, né, dessas indecisões, eu resolvi gravar esse vídeo porque acaba que o que eu vou passar para vocês aqui pode ser de repente um roteiro para alguém para estudar modelagem de equações estruturais de uma forma geral. E esse curso aqui, na verdade, eu dou o nome de Métodos para Variável Latente, tá? Que envolve a modelagem de equações estruturais clássica e também aquela mais recente que tomou corpo aí, principalmente na área de negócios, tecnologia de informação, que é a modelagem de equações estruturais baseada em variâncias ou simplesmente PLS100, VB100, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse planejamento meu, o que, que eu pretendo com esse curso aqui. É, o instrutor, adivinha quem é? Oh, que novidade! É eu e eu mesmo. Um pouco sobre o meu background, você pode dar uma olhada aí, né, no meu site, você vai ver o que eu tenho feito e fiz ao longo desses 20 anos aí, certo? Aí também tem o link aqui para as minhas redes sociais. Aliás, não tem um link, né? Tem a figurinha aqui mostrando onde que eu tenho redes sociais, então basta digitar meu nome aí que você encontra também, certo? Mas sem delongas, né? Isso aí vocês podem olhar aí depois na internet. E vamos para o que interessa, né? Veja essa figura aqui é bem sugestiva, né? A gente tem uma variável latente aqui, um fator que é o que geralmente a gente estuda na psicologia, ciências sociais aplicadas, ou seja, uma variável latente que a gente fala que é reflexiva, né? E o outro que tomou mais corpo ultimamente aí, que muita gente tem usado, principalmente na área de TI, se usa bastante, uma variável latente que a gente fala que é modelo formativo, né? E isso aqui tem uma aplicação muito forte, né, no método de variável latente que você vai utilizar, certo? Aí isso vai ficar claro para vocês ao longo do curso, até mesmo quando eu estiver avançando aqui, tá? Então, percebam bem essa figura, tá? Essa setinha aqui para chegando no item, né? Saindo do F fator aqui, variável latente, chegando ao item x1, x2, x3, tá? Implica mudança totalmente de paradigma,
de análise, né, do método aplicado em relação, por exemplo, a essa variável latente aqui, fzinha aqui, vocês podem ver que está saindo do item para o fator, beleza? Então, vamos um pouquinho, avançar aqui, ver o que está acontecendo, né? O que nós vamos apresentar aqui são duas filosofias diferentes, né? A modelagem de equações estruturais baseada em covariância, essa modelagem de equações estruturais, eu vou abreviar aqui por SEM, viu, gente? SEM que é o termo mais utilizado aí, cunhado. Se toda hora eu falar modelagem de equações estruturais, eu vou embananar às vezes, e, enfim, só vai delongando o vídeo. Então, a CB100, né, é a modelagem mais clássica, né, que começou lá atrás, é a que utilizada de uma forma um pouco mais purista, certo? Baseada na dedução, e é onde que se encontra aqui o pessoal da psicometria, os psicólogos, a maioria dos cientistas sociais, o pessoal da avaliação psicológica, né? Então, esse pessoal aqui da CBC, ele acredita mais, né, na teoria do fator comum. Tá? É uma teoria base aí da psicologia, da psicometria. E a partir das sistematizações aí da teoria do clássica do teste, a TCT, você tem as fundamentações aqui para a CB100, certo? Agora, de outro lado, um pouco mais recente, tomou corpo um pouco mais recente, você tem a VB100, né, que é a modelagem de equações estruturais baseada em variância, certo? Então, esse povo aqui, esse pessoal aqui, tem uma visão um pouco mais empírica da ciência, certo? Baseada aí na indução, vamos dizer assim, né? E aí é onde que se encontra muitos psicólogos, psicólogos não, desculpa, muitos pesquisadores na área de negócios, tecnologia da informação, sistema de informação, muitas disciplinas mais empíricas em ciências sociais, né? Muitas áreas de negócio, né? Administração de hotelaria, pessoal de turismo, enfim, tem muita gente, muitos pesquisadores que gostam de usar aqui a VB100. Certo? Esse pessoal aqui, eles incorporaram os avanços mais recentes da ciências da computação, né, e propuseram soluções analíticas, viu? Muito baseada em machine learning, data driven, big data, certo? E a partir desses avanços aí, incorporaram na VB100. E aqui, né, o que mais sobressai é o algoritmo PLS, que no fundo acaba, né, dando nome muitas vezes a essa modelagem de equações estruturais, PLS-100, certo? Partial Least Squares, beleza? Então, nós vamos aqui no curso, a ideia é que nós aprendemos essas duas grandes visões. Esse pessoal aqui, ó, não gosta de conversar muito com esse pessoal aqui, não, certo? Né? A justificativa deles aqui é que eles partem dos princípios errados, né? O pessoal da VB100 parte dos princípios errados, né? Porque aqui o que importa é o que é comum em relação aos itens, ou seja, ao fator latente, né? O que é comum é que importa, é a variância comum que importa. Beleza? Agora o pessoal aqui é um pouco mais eclético, eles aceitam mais de bom grado os avanços que, inclusive, né, eles extraem daqui da VB100, certo? E é um pouquinho mais inclusivo, vamos dizer assim. Isso eu falo pelas leituras que eu fiz ao longo dos anos aí, né? E a gente vê que, por exemplo, psicologia, você vai nos grandes jornais de psicologia, o pessoal não aceita PLS, não. Esquece. Tá? Por quê? Porque o princípio é errado, certo? O princípio é errado. É isso que justifica. Agora, o pessoal do VB100 dá algumas explicações legais. O pessoal do VB100 fala o seguinte, cara, tudo é prox, meu. Então, assim, pra que você tá enchendo o saco? Você é prox, o meu é prox. Então, de repente, tudo dá certo, tá? Confesso para vocês que eu, quando comecei a estudar PLS100, eu tive uma birrinha com ela, né? Nossa, esse negócio aqui, eu sei não, né? Muito empírico, tudo soluções analíticas, baseadas em simulações, soluções empíricas, né? Baseadas em simulações, nada provando nada, enfim.
tive um pé atrás, mas depois eu conseguia entender, né, a vantagem dela, porque tem coisas que a gente resolve com a VB100, não tem como resolver com o CB100, enfim. Então eu aceito de bom grado essas justificativas e, enfim, concordo com algumas, outras nem tantas. O que me pega mais é do jeito que o pessoal aprende e aplica PLS100, de uma forma indiscriminada, querendo só resolver o problema e faz e usa ela porque ela dá certo, enquanto na VB100 é um pouquinho mais complicado as coisas. Tanto que, por exemplo, o pessoal fala que a CB100 é hard, né? E a VB100 é um pouco mais soft, tá? Mas a gente vai entender isso aí ao longo do curso, beleza? Para quem quer esse curso, tá? Pessoal aí que está fazendo pós-graduação, aí seja alunos, professores, alguns profissionais que querem entender um pouco, né, de métodos aplicados aí variáveis latentes, também é bem-vindo, beleza? Você que é psicometrista, você é avaliador psicológico, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui na PLS100, que de repente pode resolver o seu problema com modelos formativos, certo? É, e você que só usa PLS100, nem sabia que modelagem de equações estruturais era também outra coisa, ou seja, era a CB100, dá uma olhada aqui e vê que o negócio não é tão fácil, tão simples do jeito que você imagina. Tá? Eu falo porque, pessoal, eu já me deparei muito com isso, tá? Eu já me deparei com gente chegando a mim pedindo ajuda, achando que modelagem de equações estruturais é Smart PLS, é PLS100. No fundo, eu nem sabia que o Smart PLS aplicava só PLS100. Smart PLS é o software, né? O pessoal não sabia. O pessoal queria já chegar a mim, recente agora, acho que coisa de 1, 2 meses, a pessoa fazendo tese, chega a mim querendo, achando, a teoria da pessoa é toda relacionada com CB100, modelagem de equações estruturais clássica, e usando PLS100 para resolver o problema. Assim, totalmente confuso, então isso acontece muito. Então a ideia do curso aqui é um pouco dirimir também essa confusão. É óbvio que a gente vai avançar muito mais do que simplesmente dirimir a confusão, certo? Então, o que exige para fazer o curso aí? O que eu espero de vocês? Tá? Eu espero um certo background estatístico, né? Porque eu não vou ensinar a estatística básica aqui para vocês, certo? Então, assim, análise descritiva, apresentação e summarização de dados, medida de tendência central e variabilidade, correlação, aí na parte da inferência estatística, né? Conceitos de probabilidade, distribuição de probabilidade, na estimação e teste de hipóteses, testes uni e bivariados, métodos de estimação e suas propriedades desejáveis. Você sabe um pouco do que está relacionado com viés, consistência, eficiência, é de bom grado, é bom. Alguma coisa de estatística multivariada, regressão linear. Análise fatorial, ok, se você não sabe tanto, a gente vai dar uma revisão aqui, porque é meio complicado a gente falar de métodos para variáveis latentes e não falar de análise fatorial. Até porque, né, é a base aí da PLS100 e a base da CB100, certo? Eu também não vou ter tempo, infelizmente, de entrar em conceitos da psicometria, principalmente aquelas questões teóricas e conceituais. Temos aqui vídeos no canal, uma série de 4 vídeos em que eu trato um pouquinho desses temas aqui. Então eu vou dar como, vou considerar como dado, certo? Esse conhecimento. É óbvio que ao longo do curso a gente acaba tocando em alguns assuntos aqui, mas eu prefiro que você dê uma estudada antes de começar esse curso aqui, para um melhor aproveito do aprendizado, certo? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando aí da teoria clássica do teste, né? Conceitos de confiabilidade, como mensurar essa confiabilidade, né? As suas validades, a validade e seus tipos, né? Como mensurar isso também. E o processo de desenvolvimento de escalas, certo? Em relação a background estatístico, ou bibliografia estatística, cara, é muito rico. Nós temos muitos livros, muito material para isso. Então, assim, apesar de no plano de curso eu indicar alguns ali, nossa, é coisa demais, certo?
Psicometria também, a gente tem alguns bons materiais, certo? Menos que estatística, é óbvio. E eu indico, por exemplo, o material do Cohen, né? Tem um capítulo lá 5, 6 e 8 que é muito bom. O Cohen, Schneider e Tobin. Já tem uma versão 2022 para ele, né? Que é testes psicológicos e avaliação, né? Introdução ao teste e às medidas. O material clássico da Urbino, né? O último eu acho que é 2014. Tem um capítulo lá 1, 4 e 5 que é muito bom também. Vai te ajudar muito em relação a esses conceitos. E alguns recentes que eu me deparei, gostei demais na leitura, foi o Bandalos, 2018, Teoria da Mensuração e as suas aplicações em ciências sociais, certo? Capítulo 3, 7, 11, muito bom, tá? E For 2021, que é simplesmente o texto, o título é Psychometrics, certo? Uma introdução. E aí nós temos lá o capítulo 5, 6 e 8 excelentes também, para a gente entender todos esses conceitos aqui e a gente ter os background para começar o curso, certo? E qual que vai ser os tópicos que nós vamos apresentar aqui? Esses aqui são tópicos bem gerais, viu, gente? Porque cada um aqui pode subdividir em tantos outros. Então são bem gerais esses tópicos mesmo. A gente não tem como falar em métodos para variáveis latentes sem falar de análise fatorial, certo? Então eu vou dar uma introdução de 1 a 2 aulas de é, análise fatorial, certo? Uma análise fatorial exploratória, ok? Falar um pouco aí. Eu vou aproveitar aqui, né, já que eu vou começar o curso, e colocar algumas convenções da SEM, porque a gente aproveita essas convenções para introduzir a análise fatorial exploratória. Isso aqui é uma didática um pouco diferente, viu? Eu nunca vi essa didática em algum livro, certo? Primeiro eu apresento todas as convenções que nós utilizamos na SEM, e aí depois a gente vai para a análise fatorial exploratória. E aí vou falar um pouco sobre melhores práticas com vocês, porque tem um artigo que eu publiquei recente, melhores práticas para sua análise fatorial exploratória, que é lá eu, né, eu de uma forma bem profunda, eu discuto ali as melhores práticas e tal, e apresento um tutorial para vocês aí no Factor, nesse software aqui, ó. Beleza? E aí depois a gente vai para ver CB100, vou tratar os principais assuntos. Tá? Por quê? Porque tem assuntos aqui mais avançados, assuntos interessantes, porém bem menos recorrentes na literatura, certo? Quando eu falo literatura, nas evidências empíricas. Os assuntos que a gente vai tratar aqui de CB e 100 e de VB 100, eu diria que seria 90 a 95% das aplicações que você vê por aí, certo? No Brasil, então, quase 100%, tá? Porque o Brasil aqui a gente fica mais no básico mesmo, beleza? Então são os tópicos principais. Temos outros, sim, mas aqui você vai ter aí 90, 95% de todas as aplicações empíricas que nós encontramos no Brasil. O que eu estou falando? Você vai fazer o seu trabalho, o seu artigo, vai desenvolver sua pesquisa, né? 90% de chance você vai ter usar alguma coisa relacionada com isso aqui. Se é que você está trabalhando com modelagem de equações estruturais, métodos para variáveis latentes, certo? Então vamos falar um pouco, né, das hipóteses, especificação, identificação, estimação e comparação de modelos CB100, certo? Isso aqui é uma classificação, um processo muito cunhado na literatura. As principais bibliografias colocam quatro, essas quatro etapas principais, né? Especificação, identificação, estimação e ajuste. É um padrão aí em muitas literaturas. Então vamos falar um pouco todo esse processo. Path Analysis, que é a forma mais básica do CB100, que no fundo é uma regressão, né? Regressão linear ou, enfim, um pouco mais simples, em que você tem as variáveis só observadas. A análise fatorial confirmatória, né, que é uma das aplicações mais interessantes e mais utilizadas no CB100. Os modelos estruturais, especificamente. Análise multigrupo ou simplesmente análise de variância, se a gente está falando de modelos de medidas, mas apesar que esse termo de análise de variância também é aplicado em modelos estruturais. Modelos de ordem superior, primeira, segunda ordem, modelos bifactor, que é muito importante. Esse tópico aqui quase que a gente não vê, viu? Principalmente nos livros mais básicos. Sem longitudinal, né? Trabalhar em modelos multinível, por exemplo, ou modelos de cross-legged, que a gente fala, também é um outro tipo de abordagem de modelos longitudinais.
E depois a gente vai finalizar, depois que a gente aprendeu tudo isso aqui, né? Quais seriam as nossas melhores práticas, como evidenciar, como reportar, enfim, e fazendo uma revisão de tudo que a gente viu. Os softwares que nós vamos utilizar é o Emos, certo? O Emos aí é um dos mais famosos, né? Vamos dizer assim. E não porque é o melhor vou usar, viu? Porque tem um recurso gráfico que didaticamente ele é muito interessante. Ele carece de alguns estimadores bons para rodar todos os modelos. Apesar que com alguns plugins você resolve grande parte do problema dele, certo? Mas didaticamente é muito interessante, porque a gente consegue desenhar, mostrar o que está acontecendo ali, certo? Antes da gente ir para as equações, né? Aquele software que é só via linha de comando mesmo, ou não tem ali uma figura para a gente entender o que está acontecendo, que são os softwares baseados em R. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Lavan, né? Que é o principal software aí do R para modelar equações estruturais que nós vamos utilizar. E o Lavan, né, ele é materializado, existe ele, em dois outros principais softwares aí que está sendo muito utilizado no dia a dia aí do pessoal, que é o Jasp e o Jamovi, né? O Jasp e o Jamovi são front-ends para o R, né? Essa que é a verdade, é um front-end, uma forma um pouco mais amigável para o R, certo? E então aí a gente vai usar esses dois front-ends aqui de forma intercalar, porque os dois são muito parecidos. Até as entradas são muito parecidas, até os termos são muito parecidos. A gente pode usar tanto um como o outro. O Jasper é mais completo para modelagem com acentos gerais, ele é melhor para análise fatorial confirmatória, enfim. O Factor é para análise fatorial exploratória, então a gente vai usar ele também. Beleza? Em relação a CB100, nós vamos usar dois principais softwares, o Smart PLS, que é talvez o mais famoso aí para PLS 100, e o C100, que é um pacote do R. Tá? Por que eu optei por C100? Porque existem outros, né? PLS, M, enfim, existem outros pacotes. Por que eu usei? Porque a sintaxe dele é a mesma do Lavan. Tá? Então a gente já economiza aí um pouquinho aí de massa cefálica, né? Aprende só uma sintaxe, em vez de duas, três sintaxes diferentes. Beleza? Os softwares serão esses, tá? E em termos de conteúdo, a gente vai ver os principais conteúdos, os principais tópicos também, que geralmente a gente vê aí em PLS 100, certo? Só que a divisão aqui é um pouco diferente. Aqui o pessoal, a literatura, trata mais para as etapas, né? Os processos lá em identificação, especificação e tal. Aqui o pessoal coloca ajuste modelo reflexivo, formativo, ajuste estrutural, certo? Um pouquinho diferente a divisão didática, geralmente. Apesar que essa mesma divisão didática, tá? Que nós vemos aqui na CB100, tá? Que é aqui a especificação, identificação, estimação e ajuste, é o que o Hensler, que é uma das bibliografias principais nossa aqui, adota também na VB100, certo? Então nós temos aqui, né, as técnicas de VB100, porque não é só PLS100, existem outras, mas a mais famosa é PLS100. E aqui eu vou tratar um pouquinho das teorias auxiliares que justificam o emprego do PLS100. Aqui não. Aqui na CB100, vou assumir que você já estudou, você sabe um pouquinho de TCT, certo? Aqui também, né? Lembrando que eu não vou entrar aqui em teoria de resposta ao item, não vou entrar aqui em modelo de hash, não tem como, não dá tempo, tá? Que é uma outra visão que nós podemos pensar em termos de para trabalhar variáveis latentes, certo? Métodos para variáveis latentes. E aqui no caso na VB100, a gente vai aprender um pouquinho da teoria aqui em base, tá? Vamos aprender para entender qual que é a justificativa desde usar essa modelagem, certo? Vou tratar isso com vocês por quê? Porque isso aqui é mais incipiente. Essa justificativa, tudo isso aqui é um pouco mais incipiente. Aqui não. Aqui na CB100 já está mais consolidada, certo? Está mais consolidada, muita literatura, muita coisa para estudar. Aqui não. Aqui o livro talvez um pouco mais palatável e interessante que a gente veio a ter foi agora em 2021 do Hensler, tá? E aí a gente vai falar um pouco dessas teorias, né? O processo PLS100, aí falar sobre, né? Dentro desse processo se divide em ajuste do modelo reflexivo, ajuste do modelo formativo, ajuste do modelo estrutural. Vamos falar também de análise multigrupo,
Modelos de ordem superior, que aqui é um pouco mais flexível, certo? Modelos longitudinais PLS100, que é um assunto mais recente, mas temos também, né, alguns artigos, uma bibliografia. Eu já trabalhei com tudo isso aqui, tá? Modelos de ordem superior, uma, duas, três ordens, modelos longitudinais também. FIMIX, né, variáveis heterogeneidade não observada, a gente vai trabalhar aqui também, certo? Então, assim, vamos abarcar aí, eu diria que também 90, 95% das aplicações empíricas que a gente vê no dia a dia aí, que usa VB100, certo? Em termos de bibliografia, pessoas, nós temos muita, viu? Temos bastante. Vou direcionar para vocês aqui as principais, tá? Vamos lá. Olha só que eu tenho aqui. Eu tenho uma bibliografia básica de modelagem de equações, desculpa, de análise fatorial exploratória, EFA. A principal, sem sombra de dúvidas, específica só para EFA, é essa aqui, do Fabian e do Egner. Tá? Eu usei isso aqui no meu artigo, li. Aí eu aproveito, né, fazer propaganda. Também dá uma lida no meu artigo lá, que eu li bastante aqui para fazer esse artigo, então a parte inicial lá é uma parte conceitual bem interessante que compensa dar uma olhadinha lá. E os artigos que eu estou falando aqui, gente, são artigos didáticos, de ensina o que fazer, não do ponto de vista matemático, só conceitual. Tá? De aplicações, não. Isso aqui, ó, análise fatorial exploratória, né, um guia de melhores práticas, certo? Então, o título já diz do que se trata esse artigo aqui, tá? Esse aqui, ó, melhorando a sua análise fatorial exploratória. Algumas dicas, por exemplo, no Factor, certo? Então, assim, são todos artigos aqui interessantes, né? Então, eu li muito artigo para confeccionar esse artigo meu e eu selecionei para vocês aqui os mais didáticos, os mais interessantes de ser lidos. Leitura fluida, sem muita matemática, tranquila, e aqui vocês vão ter uma visão de que vocês têm que empregar, têm que fazer, dada a sua situação, na hora de ajustar o modelo de análise estrutural exploratória. Beleza? Então, eu diria que em termos de artigo mais interessante, o mais denso é esse aqui, do Hotkins. O mais soft é o que o do. Esse aqui é o do esquerdo, também interessante. Qual outro interessante aqui? Talvez, se tiver que selecionar, né? É muita coisa para ler. Esse aqui da Segura também. Tá? Esse aqui é bem interessante também. Certo? E aí vocês estão vendo o título aí no vídeo, né? Basta digitar aí, pausar o vídeo aí, digitar o título no Google Escolar ou pegar o DOI aí que vocês acham aí tranquilamente. Se não me engano, acho que nenhum aqui é restrito, é tudo público, dá para vocês baixarem. Beleza? Então fica essas dicas aí para análise fatorial exploratória, mas não é o que a gente vai concentrar não, tá? Então modelagem a análise fatorial exploratória vai ser só a introdução para a gente, claro, a gente ir para a CB100. E aí CB100 eu tenho uma divisão bem interessante para vocês aqui, certo? Tem uma divisão bem interessante aqui. As minhas principais bibliografias que eu indico são essas aqui. Os capítulos finais aqui do livro do Hare, certo? A principal eu coloco como o Klein, que é o que eu mais gostei, né? Leitura bem fluida. Aí especificamente só para análise estrutural confirmatória, a gente tem do Ball, tá? São duas bibliografias clássicas aí, muito utilizadas nos cursos, beleza? Tanto um como o outro, bem interessante, já li todos, recomendo. E o ROI é um pouco mais recente e é um handbook, são temas específicos, certo? Então a gente tem que selecionar um capítulo ou outro ali para apresentar para vocês. Então aqui são 30 capítulos, eu selecionei alguns capítulos desse livro aqui, mas são todas coisas interessantes. Os livros aplicados. Temos o livro aplicado por Emos, que é a da Byrne, né, que é talvez a mais famosa. Essa aqui também, na oportunidade que está aprendendo o Emos, eu li ele todo. Mais recente aqui, o Collier. O interessante desse livro aqui é que o autor, tem os vídeos lá no YouTube também, né? Se você digitar aí Collier, tá? Você vai ter acesso aos vídeos do livro também. Então, por isso que eu coloquei aqui, certo? E aí a gente tem, né, as aplicações no R, que aí sim, esses aqui são todos bem interessantes, tá? Então,
Os que eu mais utilizei foram esses dois aqui, do Gamma e do Block, e do Brian, do Finch e French, e Bill-Jan. Na verdade, eu usei os três de uma forma bem discriminada. Eu acho que eu usei mais, na verdade, foi o do Gamma e do Block e do Bill-Jan, certo? Esse aqui é um pouco mais avançado, certo? Relacionado somente com dados longitudinais. E aí, né, talvez a técnica mais utilizada, mais conhecida, é os modelos de crescimento latente, certo? Então é uma literatura um pouco mais avançada. E aí, livros nós temos artigos, né? Nós temos diversos. Eu selecionei aqui alguns também didáticos, tá? Que ensinam alguma coisa, não é de aplicação não, certo? Não é que ensina alguma coisa. E talvez um dos melhores aqui que eu achei interessante ler, talvez o Tarka, eu gosto, né, dessa parte histórica de métodos, então eu sempre estou lendo. E também é o que é um pouco mais antigo, mas compensa ler o do Scherber, né, e outros aí, que é como se reportar um modelo C. Certo? Pois é, eu falo que isso é importante, isso não é, mas eu gosto de todos. Esse aqui também é muito interessante, né? O da Vetas também, compensa a leitura, tá? De aplicações temos alguns também, né? Temos algumas ideias de aplicações aqui. Esse aqui é um pouco mais avançado, é de dados longitudinais, modelos Close-Leg, modelos Bifactors, requisito para quem quer entender modelos Bifactor aqui, esse artigo. E esses dois, na verdade, né? Os dois aqui são de modelos Bifactor e compensa demais a leitura. Beleza? Então, sim, eu tô falando esses aqui, gente, mas eu tô apontando. Então aí, vocês dão pausa no vídeo aí e tica aí o título, o DOI, e buscam isso aí no Google Escolar, no YouTube, no Google mesmo, que é tranquilo de achar, tá? Bem tranquilo de achar. Certo. E sobre VB100. Sobre VB100, o pessoal do Hair, esse livro aqui, ó, Hair e vários outros, né? O Hair, o Sardesky, o Ringo, esse pessoal aqui, eu acho que eles queriam vender o peixe ali depois dos anos 2000, 2010 em diante, e juntaram aí uma galera, mas publicaram sobre isso, vocês nem imaginam. Fez parceria com um punhado de indiano, pessoal da Malásia, tá? Indonésia, enfim. Fizeram diversas parcerias e começaram a escrever sobre, escrever sobre, escrever sobre. Então, assim, a gente tem muito artigo, muito material de PLS100, principalmente mais recente. E quase sempre essas leituras são bem tranquilas, são bem não analíticas, sem equação, mais empírica o que fazer, enfim. Então, assim, a gente tem muito material de PLSC, essa que é a verdade, tá? Os principais, né, o que eu mais gostei até hoje é o Hensler. Tem um videozinho introdutório que ele mesmo, o Hensler, fez sobre o livro, que compensa dar uma olhada, certo? É mais recente. E o pessoal do Hair aqui, né? Você tem um livro mais básico do Hair. Esse aqui já é 2017, mas acho que tem uma atualização dele agora, recente. E uma mais avançado, certo? Que de avançado cá entre nós, é muito não. Não é bem assim não. Tá bem tranquilas as leituras, enfim, certo? Então são os principais, é o que a maioria do pessoal aí usa para dar curso, enfim, tá? Tudo isso, né, aplicado ao Smart PLS. Então, os dois aqui trabalham com o Smart PLS e o Rensselaer é concorrente desses dois. O Rensselaer aqui ensina no Adanco, tá? No Adanco é o software do próprio Rensselaer. E o Hair e os outros aqui é o software, e eles têm o software Smart PLS, propriedade deles, ok? E também a vantagem do Rensselaer aqui, que também você tem, né, no final dos capítulos aqui a rotina por CC, né, que é o pacote do R. Então, por isso que eu gosto bastante dele. Certo? Sem falar, né, dos livros específicos para o R. Né, que nós temos aqui o livro do Menegotlu, se é que eu falei certo, né, e Venturini, tá? Por R e C100, certo? R, CC100, mas eles trabalham mais o Stata, essa que é a verdade, certo? Aí como eu trabalhei Stata a vida toda, eu dei uma lida nesse livro, gostei, mas tem lá as rotinas também para o C100, que é o pacote, né? Composite 100, que é o pacote do R. E aí, né, só para contrariar, eu acho que o Hair tem uma rixa com o Rensselaer, né? Eles têm uma rixa, tem
punhado de artigo de um, de outro, cutucando o outro, falando que um tá errado, outro tá errado, enfim. Só para contrariar o Harry e outros aqui não utilizaram o CC, não. Usaram o outro pacote do, do R para ensinar CC. Esse livro aqui é de graça, viu, gente? Esse aqui vocês baixam gratuitamente. Beleza? É Open Access. E aí, artigos, gente, cara de Deus, é artigo demais. Artigos, quando eu falo, artigos didáticos, não é artigo de aplicação, não. Artigo que ensina alguma coisa, conceituais. Fala o que fazer, de boas práticas, de guias, de roteiros, de aplicações, ensinando, tutoriais. É esse tipo de artigo que eu estou falando, ok? Aí nós temos diversos, os conceituais principais. Eu não coloquei tudo aqui, não, viu? No plano de curso que eu ensinar, que eu vou disponibilizar para vocês, que eu já até tenho preparado, tem ponto a ponto, tópico a tópico, o artigo que você tem que ler, você não tem que ler, né? Você pode ler ali que está relacionado com o que eu estou falando. Esses que são os principais, que tem mais, tem mais. Eu não consegui colocar todos no plano de curso, tá uma base. Muito menos aqui nos slides, que são muitos. Então nós temos aqui esses artigos, todos são interessantes, mas talvez o mais famoso aqui é esse aqui do Ringo, certo? Tá? É o do Ringo aqui. Não é só, tem vários outros autores aqui por abaixo, né? Ganhar mais insight no seu PLSC, né? Resultados. Esse aqui também é bom, tá? PSC, Path Modeling, do Hensler, também é interessante. Esse aqui também é outro do Hensler. Esse aqui é uma comparação dos dois, né? Que é bom a gente entender, para não se confundir tanto um como o outro. Esse aqui talvez é o que eu tirei mais proveito, talvez porque foi um dos primeiros que eu li, né? É do Gassene. E o interessante dele também é que o autor aí, o primeiro autor, né, o Majid, ele faz alguns vídeos do artigo no canal dele, ok? É tudo em inglês isso também, então foi por isso que eu talvez tirei mais proveito, porque eu tinha uns vídeos também, fui acompanhando, fui aprendendo também em conjunto, beleza? E esse aqui é bem completo do Gask, mas é um pouco mais antigo e carece de algumas coisas que evoluíram depois, tá? E aí a gente tem os principais de aplicação, tá? Os principais de aplicação, que ensina alguma coisa, um tutorial, e mais avançados também, né? Aplicação e avançados. Por quê? Porque, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui que é do Everman e do Mikko Honko. Mikko Honko é um pesquisador excelente da Finlândia. Ele não trabalha só com PLSCM, mas ele é um professor completo de métodos quantitativos, tem um canal no YouTube, muita coisa disponível. E é uma crítica. Esse artigo dele, tem outros dele também criticando PLSCM, certo? Mais antigos, mas esse aqui é o mais recente. Então é uma crítica bem contundente PLSCM, porque igual eu falei para você, né? Quem eu espero que vai assistir esse vídeo? Caso que goste de PLSCM, mas que vai aprender no final que não é bem assim, né? A gente vai tecer diversas críticas sobre PLSCM e esse artigo aqui ele ajuda a gente entender o porquê dessas críticas, certo? É um dos que eu mais gosto aqui. E aí tem outros avançados, né? Esse aqui também é o material que eu tive que desenvolver, desculpa, uma aplicação que eu tive que realizar e para entender de uma forma um pouco mais completa modelos de ordem superior. Eu li esse artigo aqui, enfim, muito interessante, certo? Esse artigo aqui, né, de análise multigrupos também, eu tive que realizar uma análise multigrupos um pouco mais criteriosa e tive que aprender e avançar os estudos sobre isso. Utilizei isso aqui também. Enfim, então, assim, são só alguns, viu, gente? São só alguns mesmo. A gente tem aqui muitos artigos já citados de PLS100 e, se precisar, eu tenho mais aqui uma enxurrada. No mínimo aí, talvez, uns 50 para passar para vocês. Certo, gente? Então, a ideia é essa. A ideia inicial que é falar sobre o plano de curso, porque você vê o vídeo, aí sabe que você está encarando, sabe o que você precisa. E a ideia e o desejo é que esse curso aconteça. Seja de uma forma mais imersiva, tudo de uma vez, seja picado, seja na forma remota, e aí eu vou gravando as aulas, a gente vai disponibilizando, seja na forma presencial e depois remota, seja remota depois presencial. Enfim, meu planejamento é que isso aconteça ao longo desse ano aí. Porque o conteúdo é muito, né? Só de esboço de aulas aqui, eu tive esboço aí de 20 aulas. E assim, e são aulas que, cara, aulas que a ideia é desenvolver a parte teórica,
Não de uma forma imersiva, provando fórmulas nem nada, é só falar o que é, como é, o que tem que ser. Se nessa situação é assim, nessa outra situação é de outro jeito. Só falar assim, essa parte conceitual. E aplicado. Aplicado nesses softwares aí, nesses cinco principais. Factor para análise fatorial exploratória. O R, né? Tanto para um como para outro, CB100 ou VB100. Smart PLS para PLS, né? PLS100. E EMOS também para o temos para a CBC também, de uma forma um pouco mais didática, certo? Então, assim, há uma abordagem mais aplicada que a gente vai apresentar, mas, sim, é muito conteúdo. Então, assim, 20 aulas, eu não imagino nenhuma dessas aulas com menos de 2 horas e meia, 3 horas de aula. Então, imagina aí se a gente fosse fazer em termos de horas, né? Seria um curso aí de 60 horas de pós-graduação. Essa que é a ideia. Beleza? Espero que gostem e torçam para mim. Torçam para eu conseguir desenvolver e desenrolar esse curso ao longo do ano aí. Tá bom? Um abraço a todos. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Ah, e não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!